Bom, nós temos uma última classificação que é importante para dar, e com elas a gente fecha a teoria da inconstitucionalidade da lei. Também aqui a leitura do texto é fundamental, porque há uma série de considerações lá feitas, tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que vocês precisam ler com cuidado. Essa classificação é de natureza temporal. E ela diz como uma divisão entre a inconstitucionalidade como sendo originária ou com a inconstitucionalidade como sendo superveniente. Originária e superveniente tem como termos aqui, digo como parâmetros temporais, especificamente a data da edição da lei. Quando eu falo em inconstitucionalidade originária, eu estou querendo dizer que desde a data da edição da lei, ela já é inconstitucional. Quando eu falo em inconstitucionalidade superveniente, eu estou falando de uma situação na qual a inconstitucionalidade surge posteriormente à edição da norma. Vale dizer, a lei foi editada e era, no momento da sua edição, compatível com o texto constitucional e foi, por alguma ou de alguma forma, por alguma razão, se tornou posteriormente incompatível. Supervenientemente, a edição da norma ocorreu a sua inconstitucionalização. Há um processo de inconstitucionalização. A inconstitucionalidade originária, não temos aí grandes problemas, lembrando sempre aquilo que eu já falei lá no primeiro vídeo sobre inconstitucionalidade formal. A inconstitucionalidade formal é sempre originária, né? No sentido de que modificações no texto constitucional não alterarão, em matéria de processo legislativo, não alterarão o status constitucional. No momento da produção da norma, se ela respeitou as normas de processo legislativo que então eram vigentes, essa norma, essa lei, ela é constitucional. Eu citei o caso do Código Tributário Nacional e da passagem da matéria do campo da lei ordinária para o campo da lei complementar, sem que com isso o Código perdesse a sua condição de norma constitucional. O que ocorre aí é totalmente só uma necessidade de que futuras modificações se façam sempre no plano ou através de lei ordinária. É o que eu chamei de princípio do tempus regit actum. Bom, há uma exceção a isso. Existe uma inconstitucionalidade superveniente de natureza procedimental ou formal que diz com as transferências ou com as modificações em termos de competência legislativa. Vou dar um caso só para vocês terem ideia do que eu estou falando. Suponha que a matéria X é de competência dos municípios e emenda constitucional transfere essa competência para os estados ou para a União. Ao fazer isso, a norma constitucional torna a emenda constitucional torna as legislações municipais eventualmente existentes nos mais de 5 mil municípios brasileiros inconstitucionais. A emenda constitucional, ao transferir do ente menor para o ente maior a competência, acaba por gerar uma inconstitucionalidade.
Atenção que esse é um procedimento, ou esse é um fenômeno que ocorre sempre quando a transferência da competência de um tema se dá do ente menor para o ente maior. Se houver o contrário, se ocorrer o contrário, não há problema nenhum. Imagine que o tema era da competência do legislador federal e passa para a competência do legislador estadual ou do legislador municipal. Em qualquer uma das duas situações, entende-se que a legislação federal continua válida, agora estadualizada ou municipalizada. É um princípio de continuidade dos atos normativos. É fácil entender como não dá para fazer o inverso. Se passa do ente menor para o ente maior, não dá para fazer isso. Por quê? Porque você tem uma situação na qual eu tenho uma pluralidade de legislações, imagine 5.000 municípios têm legislações sobre um determinado tema, e de repente o tema passa para a competência do legislador federal. Bom, aí qual das legislações municipais vai valer nacionalmente? Não tem como. Quando eu faço o contrário, eu venho de cima para baixo, eu pego a legislação federal e estadualizo ela, e passam a existir como que 27 normas estaduais ou 5.000 e tantas normas municipais. Então essa aí é uma diferença que é mais ou menos óbvia de se entender. Quando acontece essa transferência do ente menor para o ente maior, é aconselhável e é razoável para que não haja um vácuo legislativo que você tenha em mente que a emenda constitucional que faz a transferência da competência do ente menor para o ente maior, ela estabeleça um prazo para que o legislador agora competente, por exemplo, o legislador federal, adote ou edite a norma. Ele terá prazo para cumprir com seu dever constitucional de legislar. E durante este período, que é um período transitório, as normas dos municípios continuarão vigentes, até que sobrevenha a legislação federal que vai substituí-las. No dia que entrar em vigor a legislação federal, cessa a eficácia das legislações municipais. Mesma coisa se a transferência se der de município para estado ou de estado para a União. A técnica, a melhor técnica para a solução desse problema é fazer isso, estabelecer em norma de caráter transitório, vai dizer lá no ato das disposições constitucionais transitórias, uma disciplina dessa ordem. Só a matéria agora de competência do legislador dos estados. Antes ela era do legislador dos municípios, dos legislativos municipais. Tem as Assembleias Legislativas 18 meses para editar as suas respectivas leis estaduais sobre o tema. Nos 18 meses, que se contam a partir da promulgação desta emenda constitucional, nestes 18 meses, até que sobrevenha a legislação dos estados, continuam vigendo as legislações municipais existentes. Essa é uma solução que é a melhor que se pode encontrar sobre esse tema. Então eu fiz essa observação só para fazer uma vinculação lá com a inconstitucionalidade originária e fazer esses pequenos essa pequena observação. E aí com isso eu já adiantei um ponto que é importante. O que é que pode gerar inconstitucionalidade superveniente? Porque inconstitucionalidade originária, a gente sabe, no nascer da norma, ela já é incompatível com a Constituição. Bom, mas que motivos são esses que podem levar à inconstitucionalidade superveniente? São basicamente três aqueles que a doutrina faz referência aí. Uma emenda constitucional. Uma emenda constitucional pode tornar uma lei inconstitucional. Então, a lei foi editada lá em 90,
e era compatível com o texto constitucional editado em 1988, mas diante da emenda que sobreveio a ela, a lei, em 92, por exemplo, diante desta emenda, diante da nova redação da Constituição, a lei se torna inconstitucional. Então, houve aqui uma inconstitucionalidade superveniente para a parte da doutrina. Atenção que para o Supremo Tribunal Federal, esse não é um problema de inconstitucionalidade superveniente. Esse é um problema de revogação da legislação. O Supremo, por razões várias, que eu não quero entrar em detalhes aqui, ele entende que o problema deve ser encarado do ponto de vista da sucessão de leis no tempo, ou de normas no tempo, e não como um problema de natureza hierárquica. E ele faz isso tanto quando se refere à emenda à Constituição, não é? No meu exemplo, a lei é de 1990, a emenda é de 92. Ele diz assim: a emenda de 92 revogou a lei inconstitucional. A lei de 90, perdão. Não é que a lei de 90 passou a ser inconstitucional. Então ele dá preferência ao critério temporal ou de sucessão de normas do tempo do que ao critério hierárquico. E aí, muita atenção, ele também faz o mesmo quando se refere à inconstitucionalidade, quando se refere a normas anteriores à Constituição de 1988. A legislação é de 85 e é incompatível com a Constituição de 88, diz o tribunal, há uma não recepção da norma pela nova Constituição, e isso é um fenômeno de revogação, não de inconstitucionalidade superveniente. Essa é a posição que o tribunal adota. Há razões que não são propriamente técnicas que levaram o tribunal a adotar essa postura. Esse não é um tema onde haja muita concordância no direito estrangeiro. Você vai encontrar soluções diversas para isso em vários países do mundo. Há países que dizem isso aqui é inconstitucionalidade superveniente, seja no caso da emenda, seja no caso mais radical ainda da nova Constituição. Quer dizer, as normas anteriores à nova Constituição, com elas incompatíveis, são inconstitucionais. E há países que dizem, não, o problema é de sucessão de leis no tempo, realmente o problema é de revogação. Do ponto de vista prático, isso tem uma importância grande, porque questões de sucessão de leis no tempo deveriam ser resolvidas em linha de princípio, quando a gente está falando já numa discussão judicial, e mais especificamente quando a gente fala já num processo que chega aos tribunais superiores, em linha de princípio, quem analisa sucessão de leis no tempo, ou de normas no tempo, é o STJ, que é o guardião da legislação federal, aí nos termos da Constituição. E enquanto que se o tema é encarado como um problema de inconstitucionalidade, é o Supremo Tribunal Federal quem deveria lidar com ele. Aqui o tribunal faz uma mistura entre as duas coisas. Ele afirma que se trata de revogação, os casos a que eu fiz referência, mas diz que quem deve lidar com esta revogação, afirmando que ela existe ou não, é ele, Supremo Tribunal Federal, e não o STJ, porque a questão, embora de sucessão de leis no tempo, é uma questão de relevância constitucional. Então, o tribunal dá com uma mão e tira com a outra. Ele afirma, é revogação, mas, na verdade, a questão é constitucional, porque sou eu que vou decidir, o STJ tem nada a ver com isso.
quem decide quais normas anteriores à Constituição de 88 foram por elas recepcionadas ou não, sou eu, Supremo. E quem decide também se, em virtude de emenda constitucional, uma determinada legislação, mesmo posterior a 88, se foi revogada, sou eu, Supremo Tribunal Federal, não é o STJ. Então, a construção é uma construção confusa, não é? Volto a dizer, eu não quero entrar nas razões de ordem política que levaram o tribunal a adotar essa postura, não. Isso tem, vou até fazer uma referência a isso no momento em que falar sobre controle de constitucionalidade aqui. Eu não quero entrar em considerações sobre isso, não. Bom, além da questão de uma emenda constitucional ou da nova Constituição, a doutrina aponta outras duas causas que podem levar à inconstitucionalidade superveniente. Lembrando que essa primeira não é aceita pela jurisprudência do nosso Supremo Tribunal Federal. No direito estrangeiro, há países que classificam essa como uma situação de inconstitucionalidade superveniente, para não ficar muito longe de nós. Portugal, por exemplo, faz isso. A Constituição portuguesa diz que normas anteriores à Constituição de 1976, que é a data da edição da Constituição portuguesa, e que com ela sejam incompatíveis, são inconstitucionais supervenientemente. Não é essa, volto a dizer, a posição do Supremo. O Supremo opta pela noção de revogação. Mas há as outras duas que eu preciso falar. Uma é com relação uma das duas é rápida de se falar, é a chamada mutação constitucional. O termo mutação constitucional já foi visto por vocês lá quando vocês estudaram interpretação constitucional, no constitucional anterior, e eu não tenho muito o que falar sobre. Mutação é uma forma de alteração do texto constitucional não formal, quer dizer, dá-se outro significado, outro uso a um mesmo tempo. Há uma evolução na interpretação do texto. O texto em si é o mesmo, não houve alteração dos signos linguísticos que compõem o texto, dos dispositivos que compõem o texto, mas houve dá-se novo sentido, dá-se novo uso a esse mesmo texto aí. Eu acho um tanto quanto enjoado esse tema, porque eu não acredito na mutação constitucional como algo relevante para textos constitucionais modernos. Isso vai ter alguma importância para textos constitucionais muito antigos e muito mal escritos. E eu estou pensando num texto constitucional especificamente, que é o texto americano, texto dos Estados Unidos da América. É um texto que tem mais de 200 anos, é um texto feito e num momento em que noções como de supremacia da Constituição e de Constituição como um documento jurídico ainda não estavam plenamente fixadas e consolidadas na literatura e mesmo na consciência política e jurídica da época. E o texto constitucional americano é ruim, mal escrito, é pouco claro e dado a essas características, e muito antigo. E também muito difícil de reformar, porque tem um processo de emenda constitucional que passa por ratificação de Estados-membros, que torna praticamente impossível. São poucas as emendas ao texto constitucional desde que ele foi editado, justamente porque é muito difícil
levar a cabo uma emenda à Constituição norte-americana. E é nesse contexto que a solução que se encontra para a necessária atualização diante dos problemas que surgem na vida política e jurídica de um país, nesse contexto que os americanos tanto falam de mutação constitucional. E o Lawrence Tribe, que é um professor ainda muito ativo aí no Twitter, vocês encontram ele aí, Lawrence Tribe, professor da Universidade de Harvard. No livro dele, no American Constitutional Law, ele chega a dizer que os Estados Unidos não teve uma Constituição, não tem essa história de que os Estados Unidos têm uma Constituição desde a sua fundação, é uma mentira. Eles, assim, dadas as várias leituras que se sucedem, notadamente pela Suprema Corte e pelas várias autoridades estatais americanos, ele separa, salvo engano, 5 períodos, que eles assim, são 5 constituições diferentes. Da Declaração de Independência até a Guerra Civil, da Guerra Civil até tal data, ele separa 5 períodos constitucionais, onde ele diz assim: o texto é o mesmo, mas as constituições são substancialmente distintas, porque houve uma tal modificação na leitura do texto que eu posso falar que os Estados Unidos não tem uma Constituição. Os Estados Unidos tem um texto constitucional desde a sua edição, mas tem 5 fases aí que podem ser caracterizadas como 5 distintas formas, ou 5 distintos textos constitucionais, né? Ou ordens constitucionais, se vocês preferirem. Então esse é um ponto que tem muito valor para, como eu disse, algumas constituições específicas e tal. Agora, um texto constitucional como o brasileiro, que é relativamente moderno, que tem um processo de emenda constitucional, embora dificultado, bem mais simples do que o americano, falar sobre mutação me parece um pouco exagerado. Mas, enfim, o tribunal reconhece, o Supremo Tribunal Federal reconhece a mutação como uma das causas que pode levar a uma inconstitucionalidade superveniente. Vocês já devem ter visto isso com o professor Leandro, por exemplo. O Supremo apelou para a noção de mutação constitucional para dizer que a norma lá da lei dos crimes hediondos, que proibia a progressão de regime, tinha se tornado inconstitucional supervenientemente. Isso é um dos poucos casos que o tribunal fala em mutação, só uma mutação, uma evolução na interpretação do texto, e, enfim. Eu não vou entrar aqui em discussão, o que importa é que a jurisprudência assim afirma, então temos posição jurisprudencial sobre isso. A terceira forma ou a terceira causa que pode levar a uma inconstitucionalidade superveniente, essa é um pouco mais importante, e deixa eu ver aqui quanto tempo eu tenho, eu vou tentar falar sobre ela aqui com um pouco mais de calma, mas de algum detalhe, porque eu já falei nos vídeos aí desta semana sobre esse tema. São as chamadas mudanças de relação de fato. Isso está na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E é importante. Eu já fiz referência aqui às legislações sobre a ação afirmativa, que podem acabar se tornando inconstitucionais na medida em que elas cumprem a sua função. Elas eliminam as desigualdades que davam ensejo ao tratamento mais benéfico a uma parte ou outra da sociedade, ou a um grupo social específico e tal. Essa é a típica situação na qual
há uma inconstitucionalidade superveniente por mudança de relações de fato ou por mudanças fáticas. A hipossuficiência, que beneficiava que dava ensejo ao tratamento diferenciado para um grupo, ela desaparece, não há mais como tratar beneficamente aquele grupo. Existe um voto do ministro Sepúlveda Pertence, já aposentado, e um ministro famoso do tribunal, onde ele aborda a questão dos prazos processuais concedidos mais favoráveis à Defensoria Pública. E ele diz assim que alguém questionava uma violação ao princípio da isonomia, em última análise afirmando que não era justificável dar prazos a maior para a Defensoria Pública ou vantagens processuais à Defensoria Pública, o que afetaria até o devido processo legal, porque a Defensoria Pública ficaria numa posição privilegiada, violando-se aí a paridade de armas entre os litigantes no processo. E aí o ministro Sepúlveda Pertence, nesse voto que está citado aí no livro, ele diz assim, analisando a questão, ele era o relator do caso, do processo, ele diz assim, olha, eu não vejo hoje motivo para a declaração de inconstitucionalidade dessas normas que dão privilégios de caráter de prazo e outros tantos à Defensoria Pública. E não vejo porque, ele está falando lá no início da década de 90, porque a Defensoria Pública no país está em processo de, volto a dizer, a referência histórica aqui é importante, nós estamos no início da década de 90, quando ele dá esse voto, a Defensoria Pública está em processo de implementação. E, portanto, há razões fáticas que dão a ela, que dão razão ao legislador, que permitem ao legislador dar a ela um tratamento diferenciado e mais benéfico. Porém, diz ele, essa norma, essa situação pode mudar no futuro, com o passar do tempo, a institucionalização da Defensoria Pública, o preenchimento dos seus quadros e coisas desse tipo. Pode ser que no futuro já não se veja mais razão, já não haja mais razão para o tratamento diferenciado. Então ele indica aqui, embora naquele caso ele disse as normas são constitucionais, ele indica aqui a capacidade de que mudanças de caráter fático levem a uma eventual inconstitucionalização da norma supervenientemente. À medida que há essa institucionalização da Defensoria Pública, ele diz, quem sabe no futuro isso seja inconstitucional. O tribunal também afirmou nas ações diretas onde discutiu em alguns casos normas sobre ação afirmativa, fez a mesma constatação. Hoje elas são constitucionais, mas é necessário que se faça periodicamente uma reavaliação para ver se ainda existem motivos para o tratamento diferenciado. Então, vocês vejam que há uma possibilidade de modificação por evolução fática, seja de caráter socioeconômico, político-institucional, mas também técnico. Há a possibilidade que, por evolução desses fatos, de todas essas ordens, uma norma se torne inconstitucional.
Eu falei também há pouco da necessidade de que, em termos de proporcionalidade, a gente faça perquisição sobre fatos. E disse que, por exemplo, normas técnicas editadas pelo legislador serão ou não compatíveis com o princípio da proporcionalidade, tendo em vista o estado da arte naquele espaço técnico. Para quem viu os vídeos anteriores, eu dei o exemplo de um filtro. Pode ser que exigido para evitar-se a poluição. Pode ser que a evolução técnico-científica faça surgir novos equipamentos mais econômicos, menos custosos, mais fáceis de se lidar, mais fáceis de se operar. E aí aquela legislação que, quando surgiu, levava em consideração a evolução técnica, o estado da arte técnica no momento da sua edição, passa pela evolução que é normal em matéria de tecnologia, passa a ser inconstitucional, porque já existe hoje no mercado equipamentos menos custosos, menos invasivos na liberdade de atividade industrial, de atividade econômica, que cumprem a mesma função que cumpriam aquelas lá atrás. Então você tem que ter, você veja que pode ser, quando eu falo em mudança de relações de fato ou mudanças fáticas, como alterando o status de uma norma de constitucional para inconstitucional, eu posso estar falando de coisas muito diferentes, mas todas elas com um caráter fático. Pode ser uma evolução de ordem econômica, social, político-institucional, no caso, implantação de defensorias, capacitação de pessoal, contratação de pessoal na defensoria, mas pode ser também até mesmo de caráter técnico estrito sensu, de evolução científico-tecnológica, que acaba por gerar algum tipo de inconstitucionalidade. Bom, eu acho que é isso, e estamos com pouco tempo aqui, já falei demais, e com isso nós terminamos a teoria da inconstitucionalidade da lei. Seguimos para a próxima semana, já com o controle de constitucionalidade das normas, e eu vou pedir que vocês leiam o capítulo relativo ao desenvolvimento histórico do controle. Eu falarei um pouco sobre o desenvolvimento histórico do controle, é necessário, eu geralmente não gosto dessas derivações históricas, mas aqui há razões de caráter didático e para o melhor entendimento de como o controle é hoje, você tem que entender como ele surgiu e como ele ele se desenvolveu no direito brasileiro. De qualquer forma, antes eu farei uma introdução sobre alguns conceitos básicos em matéria de controle, para logo em seguida passar à evolução histórica do controle de constitucionalidade no direito brasileiro. Então é bom que vocês leiam esses tópicos no livro para terem uma noção aí maior, tá certo? Então vou postar estes vídeos e espero acho que já recebi a maior parte aqui dos trabalhos, e de qualquer forma a gente espero as perguntas de vocês até domingo à noite, e na próxima semana eu faço a gravação sobre esses temas e
respondo as perguntas que me forem enviadas. Então, por favor, façam a leitura do texto, vejam esses vídeos e formulem as dúvidas de vocês, porque no ensino à distância, se vocês não formularem dúvidas, se vocês não lerem o material, vai ficar muito difícil vocês entenderem a matéria. Preciso de um mínimo de interação, ainda que dessa forma. Então, essa também é uma responsabilidade de vocês. Então, já são adultos e maiores e precisam assumir essa postura. Então, até lá. Tchau.